de volta! Que delícia! Olha que Tava moço. bom esse doce? Gostoso, Depois eu vou hein? experimentar, tá? Uma delícia mesmo. Não vou provar? Não vou, né? Não vai ter mais, né? Eu já sei. E tá geladinho. Que delícia. Bom, vamos também falar sobre informação, sobre saúde. Hoje a gente ouve muito falar sobre esse tema que nós vamos trazer para vocês Verdade. aqui, o TDAH. E é assim, hoje Tá em alta, um né? boom, né? Parece É. que todo mundo tem. Hoje até Verdade. quem não tem quer ter. Parece que o negócio ficou na moda. É bonito falar que você tem, né? É. Uma coisa bem engraçada, assim. Mas vamos falar com quem entende do assunto e que entende de uma forma e que transparece de uma forma muito legal Aham. de humor, trazendo isso de uma forma bem humorada. Bem alegre. Vamos falar com o Bruno Nunes? Tudo bom, Bruno? Boa tarde, Bruno. Olá, Renato. Obrigado por me receberem aqui. Estou muito feliz de estar aqui com É vocês. um prazer te receber, cara. O Obrigado. Bruno tem, assim, muitos seguidores nas redes sociais. Ele é bombadíssimo aí, trazendo o TDAH com vários vídeos bem humorados. Você me conta primeiro um pouquinho de você, por que você fala sobre o TDAH e como é que começou essa história de trazer isso de uma forma bem humorada para as redes sociais. Olha, eu sei do meu TDAH há 20 anos aproximadamente. Aham. Eu fui diagnosticado na faculdade de engenharia elétrica. Quando eu era mais novo, no colegial, eu não estudava, mas eu não sabia que eu não sabia estudar. Ah, Eu estudava em cima da hora para as provas. Era assim, 20 minutos, 30 minutos antes da prova, na aula do professor anterior. Caramba. Eu trabalho assim, eu ia fazer trabalho de colégio. Meu pai tinha uma Pampa, que era uma Lembro. caminhonetezinha Aham. antiga. Não sei se o pessoal de casa lembra disso. O pessoal mais antigo vai a gente lembrar. lembra, vai a gente lembrar lembra. mais. E aí eu e minha irmã e meu pai, a gente ia apertado, né, cedo pro colégio. E eu fazendo, eu falei, gente, tem dever de casa pra eu entregar. no E carro. aí eu ia fazendo no carro o dever de casa. E era aquela agonia, porque eu tava assim, acordando pra vida, né? Que eu tava ainda meio sabendo quem é que eu era, Aham, né? sim, De manhã cedo. é. Porque eu ficava até de madrugada também assistindo televisão. Ah, quem nunca? Sei, tive problema com sono, pra mim sempre foi Sempre foi difícil sempre pra foi você. um problema sério. É. Então, quando eu fui pra faculdade, eu fui fazer engenharia elétrica numa federal, no sul de Minas Gerais, em Itajubá. Foi de Itajubá, lá em Minas Gerais. E não adianta, eu tenho que estudar. Engenharia elétrica tem cálculo, tem eletromagnetismo, tem... Não dá para estudar 20 minutos antes da prova. Não, eu vou para aula para saber a matéria. Para saber o que é a matéria. Você não vai nem para aula para aprender. Você não aprende na aula. Você não aprende nada. Você vai saber o que você tem que estudar. É. Então, foi assim. Aí, o que começou a acontecer comigo? E Só mal. nota baixa. E mal. E assim, muito mal. E eu falei assim, gente... Mas pra passar no vestibular de uma federal, não é pra qualquer um, hein? É verdade. Então, eu sempre me comuniquei bem. É. Principalmente quando tinha a prova de vestibular que era discursiva, Tá. que tinha que escrever, eu sempre escrevia bem. Ah. Minhas notas em redação sempre foram muito boas. Porque eu gostava. Aham. Aham. Esse é o lance do TDAH. Quando ele Tá. faz alguma coisa que ele gosta, Ele é, tipo, Ele se dedica. melhor naquilo. é. É. Porque ele tem pouco controle sobre a motivação dele. Ele, na verdade, aquilo que interessa muito ele, a gente tem, na verdade, o que é o TDAH? O que é? Vamos explicar pra quem tá em casa, que às vezes a Entender. pessoa pode ter e nem sabe que tem. Exato. E vai se descobrir agora. É. O que acontece? O TDAH, ele é caracterizado por um déficit de dopamina nessa parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Tá. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela nossa motivação de maneira bem generalizada. Então, o TDAH, aqui nessa parte, inclusive, da frente do cérebro, a gente realiza as nossas funções executivas. Por exemplo, atenção. Quando você está prestando atenção em alguma coisa, você mantém a tua atenção ali. Tá. Então, Tô lendo um livro, por exemplo, tô ali. exato, que é uma atividade extremamente passiva, você concorda? Exato. Você tá ali, você tem que manter a tua atenção ali Aham. a todo custo. Você tem que a leitura é uma atividade extremamente passiva. Um filme é diferente, porque ele é estimulante, tem movimento, tem cor, tem ação, tem Ação. som, tem um monte de coisa. O videogame é extremamente estimulante, eu interajo com a história. Eu tô ali construindo a história. Tem muita mãe que fala isso, fala assim, meu filho não tem TDAH, é impossível meu filho ter TDAH. Porque ele passa o dia inteiro, ele presta atenção no joguinho de videogame direto.
Mas a questão do TDAH não é que ele não... Esse nome é ruim, a verdade é essa. Ah. O nome é péssimo. Porque o TDAH ele tem um negócio que chama hiperfoco. Aham. Como é que alguém tem déficit de atenção Com hiperfoco Com em alguma hiperfoco ao coisa. mesmo tempo. vai ter hiperfoco? Não faz sentido. É. O que acontece é a gente tem pouco controle sobre a atenção. Então, quando ela sai desembestada por aquilo que a gente gosta, a gente não consegue controlar. Então, aquilo que a gente não tem muito interesse, mas às vezes a gente precisa Aham. fazer, a gente vai ter dificuldade em fazer. Uau. Aí vai ser aquele esforço. Por isso que uma pessoa com TDAH, as coisas que são chatas, atividades que são chatas, ela vai sentir mais dificuldade em De fazer. realizar. É. E isso começou a acontecer comigo, porque eu tinha que sentar e estudar, não sabia que eu não sabia estudar, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a desenvolver o quê? Comorbidade, que é o quê? Uma consequência daquilo que você não está cuidando. Tá. Ansiedade, você imagina. Eu achava que ia arrasar na faculdade, ia ser só notão. E aí eu começo, a minha primeira nota na faculdade foi 0. Ah, Sério? Você tem noção Zero. do que é isso? Na faculdade? Na faculdade de foi engenharia zero elétrica. de engenharia. Foi 0. E eu era bom aluno, É. o boletim era sempre muito bom. E assim, parece que não pode ficar pior, mas ficou. A faculdade foi ficando cada vez mais difícil, era muito complicado de eu conseguir passar nas disciplinas. Eu não consegui estudar. Não adianta, você tem que sentar, você tem que prestar atenção. E como é você fez? exercício. Você parou a faculdade? Olha, eu Continuou, formou? tranquei não sei quantas vezes. Ai, Eu comecei a ter, eu tive vários problemas Aí você teve essas possíveis. comorbidades. Ansiedade, fobia social, depressão. Nossa. nossa. Assim, Quanto tempo ficou essa história? e vou te falar, anos, né? Anos. A fobia social, acho que ela foi a última. Assim, eu fui procurar ajuda médica, você vê como o TDAH, ele a pessoa sofre, mas ela não acha que ela tem o direito de sofrer. Porque eu falei assim, gente, eu sou preguiçoso Ah, muita gente confunde, né? Com a preguiça. demais. É. A pessoa acha que ela fala assim, eu sou preguiçoso. porque Você não é começa a possível. culpar Total. o tempo todo. A gente cultiva a culpa desde que existe. Nossa. Porque eu vejo todo mundo fazendo e aquilo é tão simples, deveria ser. Por que pra mim é tão difícil de fazer uma coisa tão simples? Eu não consigo entender, eu não tenho explicação para isso. Aham. Então existe, carrego um caminhão de culpa junto comigo. E aí você imagina a ansiedade, como é que vai ficando. Nossa. Porque eu não vou vendo solução. É como se eu não tivesse explicação e eu me julgo moralmente. Eu sou preguiçoso. Eu sou desleixado. E não adianta, isso é meu. Eu que sou assim, uma pessoa Você que não... sempre assim. É, porque você vai escutar, você quando é TDAH ouve isso a vida inteira. Ouve no colégio, ouve em casa. Você é preguiçoso, você não arruma a cama. Você é preguiçoso, você não faz isso, você não faz aquilo. Mas é muito preguiçoso, aquela menina é muito preguiçosa, não presta atenção em nada. Então, a gente internaliza isso também. Então, a gente vai Então crescendo. você fala, eu sou isso que estão falando de mim, ponto. É a única explicação que a gente Aham, tem. Eu sim. tenho um defeito moral. Que eu vou ter que toda hora tentar resolver e nunca vou conseguir. Então, a ansiedade sobe, porque você começa a ver que você não tem saída. Eu levei quase 10 anos na faculdade de engenharia elétrica e não formei. Uau. No fim, você acabou... Porque no meio da história, eu descobri o TDAH. Aí, Tá. o que eu fiz? Eu comecei a fazer o tratamento. E quando eu comecei a fazer o tratamento, as coisas começaram a melhorar. Como é esse tratamento? Eu comecei o tratamento médico e comecei a terapia. Então, para quem é TDAH, esses dois pilares são importantíssimos. Tá. É importante você procurar ajuda médica. É o quê? Neuropsiquiatra? Qual que é o médico especialista? Se for criança ou adolescente, o ideal é você procurar um neuropediatra, Tá. né? Ou um psiquiatra infantil, né? Porque esses profissionais, eles inclusive entendem muito de TDAH, porque o TDAH infantil é estudado pela ciência já há muitos anos. O adulto não. Achava-se que adulto não tinha TDAH. Pois é, e hoje tem muita gente. Muita gente. Depois da pandemia, então, por quê? As pessoas ficaram isoladas. Uma pessoa que tem um cérebro hiperativo, ela não ficou só presa dentro de casa. Meu Deus, ficou Verdade. presa nela. Ela ficou presa dentro da cabeça dela. Verdade. Aí, desinvestou. E aí ela tem que trabalhar em casa, no home office. Que ela precisa ter disciplina, que ela precisa ter organização,
Que ela precisa ter tudo aquilo que para o TDAH é extremamente difícil. Uau. Ou seja, essa galera pirou. E aí, muita gente descobriu o TDAH por conta desse contexto que a gente passou, que foi um contexto difícil para todo mundo. Quer dizer, né, não só para quem é TDAH, todo mundo sofreu com ansiedade e tudo mais. Agora, uma pessoa com TDAH, as chances da vida dela se tornar extremamente disfuncional depois disso são muito maiores. Então tem que procurar ajuda. Tem que procurar No ajuda. caso infantil, é o neuropediatra ou psiquiatra Infantil, e adulto, tanto faz adulto, também. um psiquiatra ou um não. neurologista Tá. que seja especialista em TDAH. Tá. Porque normalmente os médicos, eles não, principalmente psiquiatra e neurologista, não necessariamente eles estudaram TDAH, porque tratam adultos, então tratam condições de adulto, então nem sempre eles têm esse conhecimento de TDAH. Então é importante você ir atrás, se você for adulto, de um médico que seja especialista em TDAH. E se tiver comorbidade, que normalmente tem, se é adulto, nunca tratou, tem TDAH e não tem ansiedade ou depressão junto, ou não tem as duas coisas, é muito difícil. É muito difícil. Ô Bruno, mediante a tudo que você está comentando aqui, relatando pra gente, o TDAH, quando a pessoa descobre que tem esse TDAH e vai chegar no neuro para poder conversar, ele já relata falando a respeito de um tratamento, que a pessoa vai ter um tratamento, e eu gostaria de saber se, mediante esse tratamento, tem cura o TDAH ou não? TDAH não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Ele pode só como amenizar, autismo. então? O que vai acontecer? Você vai ter que aprender a viver com ele. Então, quando a pessoa vai ao médico, né, seja levar o filho ou seja O para adulto. ela mesma, e aqui vai um alerta importante para todo mundo que está assistindo a gente. Se o teu filho foi diagnosticado com TDAH, TDAH é uma condição majoritariamente genética. Eita, então pode ir passando. Exatamente. Então, você pode ter. Você não sabe. Exatamente. A gente não pode esquecer que as características do TDAH na criança podem ser muito diferentes da do adulto, porque são contextos de vida Sim, completamente totalmente diferentes. Então você tem que entender do TDAH adulto, e para isso me segue, porque eu falo bastante sobre isso, para você poder entender os desafios para saber se faz sentido. Se o teu filho foi diagnosticado com TDAH, é importante o pai e a mãe darem uma checada, porque às vezes a pessoa está trazendo aquilo já por muito tempo e ela nunca imaginou que era comigo. Nunca imaginei que eu tivesse déficit de atenção. Nunca passou Gente, pela que minha louco, cabeça um né? negócio desse. Nossa, eu tô assim impressionada, porque a gente nem imagina que isso pode acontecer, né? E, Tá tão perto assim, né? E nós acreditamos que, como veio a pandemia de 2020 para cá, muitas pessoas foram se descobrindo até mesmo com TDAH, porque até então você relatou que a ansiedade, conforme a ansiedade vai aumentando, o grau do TDAH aumenta também junto com a pessoa, não é isso? É, porque, imagina só, o que acontece? Uma pessoa que é ansiosa, ela nem tem TDAH, tá? Uma pessoa que está passando por uma situação na vida na qual a ansiedade dela está Sim, subindo, tá alto. Acelerada, ela vai ter mais dificuldade de se concentrar. com certeza. Ela vai ter mais dificuldade de De focar. focar. Isso aí. Agora, você imagina uma pessoa que é TDAH, que já tem essa dificuldade, Eita. e aí a ansiedade Tem dela o plus. começa... Uma frase, ó, eu digo isso direto, desregulação gera mais desregulação. A pessoa, quando ela vai no médico, e o médico vai passar por um processo diagnóstico, para poder definir o diagnóstico do TDAH é clínico, então o médico vai fazer uma série de perguntas para aquele paciente em uma consulta ou mais. Às vezes ele pode enviar até para um neuropsicólogo também, para fazer uma avaliação neuropsicológica, é uma possibilidade também, para ajudar ele com o diagnóstico. Mas tendo o diagnóstico firmado, esse médico pode vir a passar um tratamento medicamentoso para essa pessoa, que vai depender das condições que ela está naquele momento. Né? E aí esse tratamento medicamentoso não é a solução de todos os problemas, não é a Sim. cura do TDAH, é nada. Nem todo mundo Nem- precisa. Nem todo mundo Verdade. precisa, Né? Isso é não é todo importante TDAH. Então, isso é uma questão médico-paciente. Tá. É o médico e o paciente que vão, através de todo esse processo diagnóstico, chegar a essa conclusão em função dos desafios que aquela pessoa está apresentando, o que é mais adequado. Tá. E aí, depois disso, a gente tem que ter um estilo de vida para poder lidar com esse cérebro. E eu sempre falo isso para as pessoas. Falo assim, ó, você vai fazer um tratamento para TDAH, teu cérebro não vai deixar de ser TDAH. É.
Uma pessoa que é autista e faz tratamento, ela não deixa de ser autista. E o TDAH e o autismo são parentes genéticos. Então, é importante a gente entender que tem uma série de coisas que a gente precisa fazer. Tem um estilo de vida que a gente tem que seguir. Você adora exercício, por exemplo, né? Demais. Você foi lá, exercício físico é meu remédio. Exatamente. Exatamente. E é uma coisa que ajuda muito? Demais. É. O exercício físico, ele ajuda com a regulação para todo mundo. Tá, isso é geral, né? A Isso gente é geral. sabe. É. Isso sem falar no coração, sem falar numa série de Os outros... benefícios estéticos, Exato. enfim, né? Mas para quem é TDAH, que já sofre com uma desregulação, lembra que eu falei? Sim. A gente tem um déficit de dopamina Da nessa dopamina. parte. Exato. O exercício libera isso, O né? exercício ajuda. O exercício vai ajudar também você a dormir melhor. O sono, para quem é TDAH, normalmente é complicado, porque o sono ele está relacionado com o nosso processo de regulação, o nosso ciclo circadiano. A gente vai descansar, vai recarregar as baterias para poder acordar no outro dia. O TDAH normalmente, não é regra, tá? Tá. Mas o que pode acontecer muito é o quê? Ele fica até mais tarde no celular, na cama, até esperando o cérebro dele cair de exaustão. Morrer. Exatamente. A pessoa cansa o Pelo próprio amor cérebro. de Deus. Cartão de memória não acabou. Exatamente, sabe aquela bateria vermelha, Você assim? fica aqui, ó, começa a pescar, eu derrubo o celular na cara, né? E tem os TDAH que chegam pra mim, são ótimos. Eles falam assim, não, sabe o que é? É que eu só durmo com o celular. Como é que é essa história? Eu falo, como é que é essa história? Não, eu só durmo com o celular. Se eu não tiver um celular, eu não durmo. Aí eu falei, que horas normalmente você dorme? Umas 2, 3 horas da manhã. Caramba. Gente, eu só durmo com o celular 2, 3 horas da manhã. Você não é que você só dorme 2, 3 horas da Você manhã. quer ficar no celular. É lógico, É uma você escolha. esgota o teu cérebro até não aguentar mais. Isso vai atrapalhar teu sono. Isso é fato, porque se eu ficar até mais tarde no celular, eu tenho uma noite de sono ruim. Isso eu já Sério? identifiquei. Eu não posso ficar no celular, eu tenho que ler. Pra mim, a Isso à leitura noite. me acalma. Pra dormir. Pra dormir. Pra dormir. Se eu ficar no celular, esquece. Aí eu vou até o que eu uma, faço duas... também. Será que eu tenho alguma coisa? Eu estou sabendo? Vamos conversar depois. Não, todo mundo vai, lógico. Todo mundo gosta, né, gente? Porque libera... A dopamina. a dopamina, libera Você tem todos uma os fonte bonzinhos. fácil de dopamina. Exato. É fácil. Todas Porque as você tem hormoninhas delícias. estímulo, cor, novidade. Oxitocina, todas as, né? O que você faz? O que você precisa fazer? Nada, olha Você aqui, só ó. vira aqui, né? Só. Aí, beleza. Só tendinite. Novidade, coisa nova. Tem notícia, o que a moça tá fazendo, o rapaz tá fazendo. Olha, Cabelo, a maquiagem. a maquiagem, né? tá, dá uma risada. É. Aí chora. Aí tem coisa. Muita emoção, muito estímulo, somente Parado. fazendo isso aqui. Ou seja, eu acabo me habituando com essa fonte dopaminérgica. Uma pessoa com TDAH tem mais chances de se tornar viciada em substâncias. Existe um estudo nos Estados Unidos que mostrou que quem é TDAH tem 6 vezes mais chances de se tornar adicto em cocaína. Que isso? Uau. Porque é uma droga extremamente dopaminérgica. Caramba. Então, é como se aquela pessoa ela não tivesse... o nível basal dela de dopamina é muito baixo. Tá? Quem é TDAH tem mais chances de ser fumante. Quem é TDAH tem mais chances de desenvolver vício com álcool. Uau. Olha para você ver o tanto de problema que vai afetar a pessoa basicamente na fase adulta. Meu Deus. Tem algum exame que faz, além desse exame, conversando ali com o médico, algum exame que Clínico. mostra, ó, clínico no cérebro, alguma mudança? De imagem, né? Tem? Não existe. Não existe. Não existe. Na verdade, se você for em laboratórios de faculdades americanas para pesquisa, é possível você identificar por imagem. Entendi. Mas hoje, se você for fazer, não tem um O exame, habitual, né? Nosso olha. dia a dia ali, nosso check-up, não existe. não existe. Eu vou te dar um exemplo para a gente entender porque a gente precisa dessa precisão. Uma pessoa com TDAH adulta, as chances dela ter essa parte daqui, da frente do cérebro menor, tamanho físico Tá. menor. Agora, é um incremento, quando você vai avaliar, né, na Sim. média, ele é muito pequeno, mas ele é significativo. Porque em função do neurodesenvolvimento da pessoa e desse neurotransmissor que afeta todos os outros, de certa forma. Que é um combo, né? Exatamente, porque um influencia no outro Sim. também, né? Eis a importância da atividade física, do sono, da alimentação, que é bom para todo mundo? É Sim. bom para todo mundo.
não há dúvida. Mas para quem é TDAH, uma desregulaçãozinha, o negócio desanda com mais facilidade. Entendi. O efeito em cascata é maior, porque ele já tem um cérebro que é, por natureza, desregulado. Ele já fica esperando, Sim. né? A coisa Exato. degringolar ali, né? Exato. E aí é de tobogã. Aham. Aí uma desregulação gera outra, que gera outra, que gera outra. É uma fileira de dominó. Então a gente precisa de um estilo de vida, além do tratamento, além da terapia. A gente precisa. Hábitos são essenciais para quem é TDAH. O que é um hábito? Uma rotina é bom também? Rotina. É uma regulação. O meu cérebro, ele é desregulado. Você fala em todos os aspectos, não só hábitos alimentares, mas de todos os aspectos você fala a respeito de cada Todos. hábito? Todos. Por exemplo, Todos. a hora acorda todo dia na mesma hora. Exato. Toma Entendi. café na mesma hora, tipo isso? Isso, exatamente. O sono é um hábito importante. A atividade física diária é importante. Né? Qualquer tipo de atividade meditativa. Eu Então, adoro. o momento da oração, o momento no qual a pessoa para o TDAH, isso é Fundamental. muito, muito importante. Porque ele ali tem a oportunidade, principalmente se ele é uma pessoa espiritualizada, naquele momento dele conseguir direcionar a atenção dele. É como se ele treinasse a atenção Entendi. dele. Então é importante ele fazer isso diariamente. Legal. Assim como o músculo. Que ensaia ali, né? Vamos antes da gente, porque o tempo tá correndo, eu quero ver imagens que eu acho que você trouxe vídeo pra gente também. Trouxe, Vamos eu ver? acho. Bora ver. Vamos ver que dá tempo aqui da gente ver uns dois. Solta aí pra gente, meninos. Sua casa toda? Sim, sim. Reguei as plantas e também plantei 2 mudas de samambaia para combinar aí com o piso de taco. Mas por que? É que eu tenho uma redação para entregar até as 23h59 de hoje. Eu ainda nem comecei. Pera, então quer dizer que você fez tudo isso ao invés de fazer a sua redação? Lógico, rapaz. Como você pode perceber, eu trabalho muito bem sob pressão. Então quer dizer que quando você não está constantemente procrastinando alguma coisa que você precisa fazer, você acaba não fazendo nada o dia todo? Exatamente, meu caro. Para que eu tenha feito tudo isso que você viu hoje, basicamente eu tiro motivação da culpa que eu sinto e da pressão que ela causa. Isso não me parece ser muito saudável, não, né? Certeza que não, mas é assim que meu cérebro funciona. Fazer o quê? Rapaz, eu tô olhando aqui na sua agenda. Você não tinha que estudar para a prova de amanhã, comprar os itens da dieta, organizar o evento de depois de amanhã e ir pra academia? Tudo isso hoje? Tinha sim, mas é que eu tô preso nesse bizarro estado de fronteira da minha disfunção executiva, mais conhecido como paralisia TDAH. O que é esse negócio, rapaz? Quando meu cérebro não me permite fisicamente iniciar qualquer tarefa ou fazer qualquer outra coisa que exija algum tipo de esforço intencional e planejado. E como é que você foi parar desse jeito, menino? Aí na besteira de sentar um pouquinho só. Desculpa ruim essa que você tá dando pra não falar que você tá com preguiça, hein? Quisera eu fosse preguiça, mas a paralisia TDAH é como se fosse a irmã gêmea da preguiça. Só que malvada, perversa. Isso porque parece que eu tô cheio de preguiça. Mas na verdade o meu cérebro tá gritando nos meus ouvidos a milhões de quilômetros por hora, dando uma porrada de coisa. Eu devia estar fazendo, mas ao mesmo tempo eu não consigo me mexer fisicamente. Então você tá me falando que você pensa visualmente, tipo, com imagens e tal? Isso, meu! E você tá me falando que você pensa, tipo, verbalmente? Tipo, você vai falando à medida que você vai pensando? Isso! E aí, rapaz, o que tá rolando? Você pensa visualmente, com a cabeça cheia de imagens e tal? Ou você pensa verbalmente, como se você estivesse falando com você mesmo? Dos dois jeitos. Sério? Tem tipo a filmagem do gameplay e uns 50 mané falando ao mesmo tempo. Pera, você não conta, meu. Você é disléxico. Uai, meu, por que não? Uai, porque quem é disléxico consegue montar perfeitamente um modelo 3D dentro da cabeça somente olhando para um objeto com imaginação. Ok, você venceu, batata frita. Pera, um minutinho só. Como é que é? Então, eu aprendo, visualizo e penso em 3D. Fala sério, meu. Mas é exatamente por isso que eu troco as letras, o B e o P, por exemplo. Ah, porque o seu cérebro 3D gira a letra. Isso, uma benção e uma maldição. Beleza. Então você tá querendo dizer que você pensa em imagens, é isso? Gente, muito bom, viu? Muito legal. Você que bola tudo isso? Muitas vezes, assim, a gente tem critérios, né?
e tem vivências, vamos combinar. Certo. E aí o que você vê são desdobramentos que a gente tem, consequências de como a gente lida com isso. Então, assim, infelizmente, muitos dos comportamentos que eu coloco ali, que todo mundo se identifica e adora, não são os melhores, não são os mais saudáveis. São as Sim. consequências, digamos assim, você viu? O cara tá todo atrapalhado, ele colocou um monte de coisa dele. Ele fez um monte de coisa e não fez o mais importante. Nossa, mas e aí o que eu E digo? assim acontece com muitos, né? É. Demais. A pessoa passa o dia inteiro, ela faz um monte de coisa que não é importante, que vai aparecendo, ela vai fazendo, ela sabe que ela tem que fazer aquilo ali, que é importante. E ela fala, meu Deus do céu, olha, e aí não vai dar tempo. Tá chegando, Ou não vai dar dar. tempo, eu Mas vou deixa eu fazer atrasar, isso né? aqui, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer isso aqui. Qualquer outra coisa acaba ficando mais É interessante. verdade. E aí vai chegando perto do final, aí o estresse vai lá em cima, a qualidade de vida vai lá para baixo. Então, se a gente não tem método para lidar com isso, se a gente não tem uma ferramenta para poder lidar com esse comportamento, Sim. a gente sai fazendo as coisas desse jeito, carregando culpa, carregando uma vergonha muito grande, e a vida vai ficando disfuncional. Porque a gente tem um monte de coisas que a gente precisa fazer na vida da gente que a gente não vai gostar de fazer. Sim. Verdade. E se a gente não fizer, a gente vai ter problemas. Ó, burocracia, para quem é TDAH, Nossa, isso que eu tava imaginando Nossa. aqui, fazer um contrato, Nossa. reconhecer uma firma num cartório, fazer. Isso aí esquece. meu Deus do céu, ter cartório. Nossa, você fala em cartório, eu já começo a me Até coçar. coceira. Assim, se tiver que fazer, eu faço. Hoje você consegue ter identificar isso e falar, eu preciso mesmo assim, eu vou, vem alguém comigo e vamos. Assim, não é força de vontade Não é assim, tão não. fácil. Tipo, eu sei que eu tenho e tal, eu vou Tá. e preciso. Não, não é assim. Não é assim. Eu tão fácil. tenho que ter um sistema É. que vai me obrigar a fazer isso. Eu falo muito isso para quem é TDAH. Eu digo, olha, disciplina não é uma luz que baixa em você da noite pro dia e faz você fazer tudo aquilo que você nunca fez na tua vida naquele dia. Não. Então você não Isso daí é faz por milagre. motivação, você faz por disciplina. Mais ou menos isso. Disciplina é um sistema que eu crio pra mim, que Tá. me força a fazer coisas que eu quero fazer, mas que na hora eu não tenho vontade. Entendi. Por exemplo, se eu combino com você no cartório. Você vai, eu não vou dar bola de você, Bárbara. Você é tão bonita, com um entendi. sorriso tão bonito. Eu vou pensar, vou deixar a Bárbara sozinha. Não vou. Eu vou Você pro vai cartório. por conta Tô te dando um disso. exemplo, Entendo, é um entendo. sistema. Eu começo a Aham. montar essas coisas na minha vida, porque eu vou continuar Pra tendo ficar a um preguiça pouco de ir mais pro fácil. cartório. É. Ah, eu queria ficar conversando mais com você, mas nosso tempo acabou. Eu quero que você passe seus contatos pra gente e volta. Volto, Tá com o bom? maior prazer. Pode chamar Por que favor. eu volto. Para vocês me seguirem nas redes sociais, no Instagram é @BrunoLimaNunes e no TikTok é @BrunoLNunes. No YouTube é canal Bruno Nunes ou Bruno Nunes TDAH. Se você colocar Bruno Nunes TDAH, meu penteado vai aparecer logo no primeiro vídeo. Um beijo pra Obrigado, vocês. Bruno. Obrigada, Obrigado, Renato. Bruno. Obrigado, Volte Bárbara. mais vezes. E pra você, um beijão. Amanhã estamos de Beijo. volta a partir das 15 horas. Até Te amanhã. espero. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Viu? Muito bom.